Eu vou te falar aqui um negócio, e você pode achar que eu sou doido, mas Deus ouve coisas que você não ouve. E Deus, Ele vê coisas que você não vê. Eu vou repetir. Deus, Ele ouve coisas que você não ouve. Aí você está dizendo, mas sumiu fulano, eu gosto tanto daquela pessoa, e me abandonou, faz tempo que não fala comigo, faz tempo que não me liga. Deus está tirando. Deus está te podando. Tem gente que não está preparado para ver a grandeza que Deus tem para fazer na sua vida. Tem gente que não vai suportar a glória que será derramada sobre a tua vida. E eu não estou falando isso de mim mesmo. Eu nem ia falar isso aqui. Veio agora. O Espírito de Deus está falando com alguém que me ouve agora. Ele está falando com você. Tem coisas que não é perda, e sim livramento. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém aí, em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero ler para você aqui o Salmo 91. Eu poderia ler o Salmo inteiro, mas eu vou ler apenas o verso de número 5, na verdade, para que possamos ganhar tempo, tá? Salmo 91, versos 5 e 6. Pode ser o 5 e o 6. Olha aqui, ó. Não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aí a Bíblia diz, 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Nós vemos aqui o Salmos 91, os versos 5 e o 6, né? Falando aqui de duas vezes do terror noturno e da seta e da peste que anda na escuridão. Terror noturno e peste que anda, que se move na escuridão. O que eu quero trazer para todos nessa oportunidade a respeito do horário das 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é um horário que os bruxos, que os satanistas, que as pessoas que trabalham para o mundo oculto se dedicam. Depois da meia-noite em diante, essa classe de pessoas trabalha para o mal nesse horário, da meia-noite em diante, tá? E o pico, o ápice do horário, né, da meia-noite em diante, o pico da escuridão, o pico da negritude, o pico das trevas é 3 horas da manhã. Então, meia-noite começa o trabalho, digamos, que os feiticeiros trabalham, né, que os bruxos trabalham, que as pessoas que trabalham para o mal começam a trabalhar. E dentro desse trabalhar, eles vão até quando chega 3 horas da manhã, que é o pico de todo o trabalho maligno, de todo o trabalho diabólico que é praticado por essa classe de pessoas. A história nos conta que em 1793, os cristãos, o cristianismo medieval, os padres oravam pouco, né? Os religiosos oravam pouco, e nesse horário das 3 da manhã, então era o horário exatamente que o mal ganhava força. E em 1793 aconteceu o que foi intitulado, né? Foi intitulado pelas bruxas que faziam as suas magias como a hora do diabo. Em 1793, as bruxas intitulou o horário das 3 horas da manhã como o horário do diabo, porque era o horário que mais era atendido pelo maligno, os trabalhos, né, que eram feitos, as magias, os encantamentos, de tudo aquilo que as bruxas faziam, era atendido no horário das 3 horas da manhã, ao ponto que em 1793, essa classe, né, das bruxas intitularam
o horário das 3 horas da manhã como o horário do diabo. Então, dentro do satanismo, dentro da bruxaria, dentro da alta magia, dentro de todas essas obras de encantamento, 3 horas da manhã é um horário primordial para acontecer os trabalhos. Assim também, como por exemplo, dentro do segmento daqueles que guardam a fé em Cristo Jesus, o horário entre 7 da noite até as 10 é considerado como horário de culto, e que é o horário ali que as pessoas estão nos templos, que as pessoas vão para suas células, que as pessoas estão nos cultos, né? Quer seja nos templos ou até mesmo através das redes sociais, né? Das 7 às 8 da noite, dentro da magia, dentro do encantamento, dentro da obra das trevas, é da meia-noite até as 3 horas da manhã. Então 3 horas é o pico, é o ápice, aonde a maldade é praticada, onde todos os trabalhos é feito e aonde Satanás vem receber as oferendas dessas pessoas que trabalham dentro do seu querer, dentro da sua vontade perversa. Na psicologia, é como que eles tratam a questão do horário das 3 horas da manhã. A psicologia entende que entre 2 da manhã e 3 da manhã é o pico da melatonina. O que é melatonina, pastor? Melatonina é um hormônio, tá? Um hormônio que é liberado, que é o hormônio do sono, que as pessoas elas relaxam, né? E dormem e apaga, né? E dentro desse período de 3 horas da manhã, acontece, entre 2 e 3 horas da manhã, acontece essa liberação, né, da melatonina, que leva as pessoas, então, a dormir, a variar, muitas das vezes. É o horário em que a melatonina é liberada e que, se você tentar ficar acordado, muitas pessoas até começam a variar, começa a ter variação, a falar o que não é para falar, né? E algo semelhante, porque é o período que o corpo realmente recebe a maior descarga desse hormônio, que é o hormônio do sono, para a pessoa, então, descansar. Então, se você tenta conversar com a pessoa nesse horário, ela pode falar conversas variadas, ela pode, muitas das vezes, levantar e ir até o banheiro dormindo, né? Pode levantar e ir até a cozinha dormindo, fazer coisas que depois a pessoa vai voltar em seu estado de acordado 100% e dizer, eu não lembro de eu ter feito isso. Por quê? Porque é o momento em que a melatonina está sendo liberada no corpo e a pessoa ela fica mais vulnerável. E dentro dessa vulnerabilidade é onde o diabo começa a trabalhar para muitas das vezes oprimir, né? E manifestar pesadelos, manifestar paralisia do sono, né? Manifestar a opressão que ele tem em cima das pessoas. Deu para você entender? Quanto à questão bíblica, 3 horas da tarde foi o horário que Jesus morreu na cruz do Calvário, que é considerada a hora nona. Ele foi crucificado meio-dia, na sexta hora, e da sexta hora até a hora nona, ele ficou agonizando ali na cruz do Calvário. E quando foi 3 horas da tarde, ele apagou, morrendo na cruz do Calvário, entregando ao Pai o seu espírito e dizendo o tetelestai, que quer dizer está consumado, né? Está consumado. Então, isso aconteceu 3 horas da tarde. E acredita-se que Satanás se apoderou para trabalhar no horário das 3 horas da manhã, que é o inverso de 3 horas da tarde, justamente em zombaria ao Altíssimo Deus. Então, o horário da morte de Cristo foi 3 horas da tarde, o diabo se apoderou, digamos, das 3 horas da manhã para, zombar de Deus, escarnecer de Deus, até porque é um espírito de escuridão, é um espírito trevoso, é um espírito, né, que trabalha na negritude. Então ele pegou o oposto de 3 da tarde. Você sabe que o diabo é o oposto a tudo que diz respeito a Deus. Então, 3 horas da tarde foi o momento em que Jesus entregou a vida por nós.
e aí o diabo faz o oposto, fazendo com que 3 horas da manhã ele venha ter a maior atuação. Quem acorda 3 horas da manhã sabe do que eu estou falando, que é um horário totalmente atípico dos demais. É um horário diferente, o silêncio das 3 horas da manhã é diferente, tá? O sono das 3 horas da manhã é diferente. A sensibilidade espiritual de todas as pessoas, independente se serve a Deus ou se não serve a Deus. 3 horas da manhã, a sensibilidade humana, ela aumenta, ela é aguça, ela é despertada de tal maneira que, dependendo da pessoa que levanta 3 horas da manhã para ir no banheiro, se acontece um barulhinho lá no quintal, a sua audição já consegue captar. 3 horas da manhã, se tiver alguma coisa espiritual negativa próxima ali por perto, o nosso corpo se arrepia, nós sentimos essa sensibilidade, porque 3 horas da manhã é um horário, exatamente como eu disse, que como Jesus morreu às 3 da tarde, Satanás usa esse horário que é 3 da manhã, que é o oposto das 3 da tarde, para tentar zombar e desqualificar e fazer com que a criação de Deus venha a ser automaticamente atingida. 3 horas da manhã, né? A irmã Helenice está dizendo, então não é bom acordar esse horário, 3 da manhã? Eu vou te falar daqui a pouco, irmã Helenice, se nós devemos ou não acordar às 3 da manhã para orar, tá? Misericórdia, essa madrugada na rua em que moro, um pai quase eliminou a filha, era 3 horas, tá vendo? Um pai quase eliminou a filha, 3 horas da manhã. Então, muita coisa acontece às 3 horas da manhã, né? Então, deixa eu ir para esse outro detalhe. Antes, gente, deixa o like, tá? Tá baixa a nossa audiência. Aqui abaixo, eu não falei no início do vídeo, mas vou falar agora. Tá passando alguns dados para você contribuir no Ministério Povo da Fé. Aqui tem um QR Code também para você fazer a sua semente. R$1, R$2, 10. O valor que você sentir no coração para abençoar os projetos de missões. Eu, juntamente com todo o povo da fé, adotamos mais de 800 crianças em Yamatanda, no Moçambique, e eu falo mais sobre isso no final dessa live. Permaneça até o fim para você conhecer o projeto de missão e vamos para cima. Deixa o like aí para ajudar a gente a alcançar mais vidas com essas informações. Bom, outro detalhe sobre as 3 horas da manhã. Se você for observar, Hollywood tem a sua produção de filmes. Os filmes de Hollywood, os produtores de filmes, os cineastas, eles recebem inspiração de demônios para fazerem filmes, principalmente os filmes de terror. Todo filme de terror tem uma revelação das trevas para os cineastas fazerem os filmes. Eles recebem inspiração. Até a figura demoníaca, até as tragédias que acontecem, até a trilha sonora, o instrumental que é usado nos filmes, tudo são inspiração de demônios para trazer o próprio terror para dentro dos lares. E um dos filmes mais conhecidos dentro dos filmes de terror é O Exorcista. O Exorcista é um filme que eu, por exemplo, eu nunca assisti porque eu não assisto filme de terror. Desde criança, eu nunca gostei de filme de terror. Mas lendo os relatos, vendo matérias, reportagens, a gente chega à conclusão que o filme O Exorcista é o filme, com maior visualização dentro dos filmes de terror. É o mais conhecido, o mais famoso. E o filme do Exorcista, a história relata que aquela jovem endemoniada, o demônio se apoderava dela no horário das 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã. E tantas pessoas que estão aqui, que já assistiram o filme de terror, sabem que 3 horas da manhã, os filmes de Hollywood de terror é um horário ápice para aquele personagem diabólico tirar a vida de pessoas e atuar contra a vida das pessoas. Então, até os filmes de Hollywood dá um olhar diferenciado para o horário das 3 horas da manhã, porque o próprio diabo inspira eles. O próprio Satanás inspira eles nesses filmes, porque é um horário em que o maligno tem trabalhado para destruir pessoas e para acabar com vidas, né? A realidade é essa.
A ciência não dá muita ênfase à questão das 3 horas da manhã. A ciência apenas apresenta que 3 horas da manhã é o horário do sono REM, né? 3 horas da manhã é o horário do sono REM. Pastor, o que é o sono REM? O sono REM é aquele sono que quando você está dormindo, parece assim que você está mexendo com o teu olho, né? Você está com o olho fechado, mas parece que você está mexendo com o olho. Isso acontece muito com as crianças, né? Porque 3 horas da manhã não é natural da gente estar olhando alguém dormir. Porque geralmente nós estamos dormindo também. Então não é natural você ficar ali vidrado olhando alguém dormindo, né? Mas se você tivesse a oportunidade de olhar alguém dormindo no horário das 3, entre 2h30 e 3h30 da manhã, você vai ver que a pessoa está no sono REM. Que é o quê, pastor? Aquele sono em que a pessoa mexe com o olho por dentro, né? O globo ocular fica mexendo e você vê o movimento em cima aqui dessa pele, né? Que tem do olho. Então é muito natural a gente ver isso em crianças, né? Por exemplo, eu tenho meus filhos que sempre eles dormem. A criança sempre atinge o sono REM em vários horários do dia, porque a criança, a recém-nascida ou o bebê, ele está em fase de crescimento. Então é natural você ver a criança mexendo com a língua como se estivesse mamando, porque as crianças sonham que estão mamando e mexendo o globo ocular dentro, né, com o olho fechado e mexendo, e aí você vê esse movimento acontecendo. Esse é o sono REM, é o sono, aquele momento do sono profundo, o momento do sono em que a pessoa realmente está descansando, está 100% descansando, está 100% fragilizado no tocante à defesa pessoal, como disse aqui o irmão Zanoda, né? Nesse momento em que nós alcançamos o sono REM, nós estamos 100% indefesos. Nós não temos defesa. Entende? Você fala, já ouviu aquele ditado, alguém dizendo assim, ó, fulano de tal só dorme armado, né? Fulano de tal dormiu armado. Ninguém dorme armado, não, gente. Ninguém dorme armado. Ele pode colocar uma arma do seu lado, mas ele não dorme armado. Porque a partir do instante que você dorme, você está desarmado, você dormiu. E alguém pode chegar e tirar a sua vida a qualquer momento. Então ninguém dorme armado. E quando nós entramos no sono profundo, nesse sono REM, então a ciência diz que aproximadamente nesse horário, das 3 horas da manhã, a gente atinge esse sono, tá? Eu vou colocar aqui um relato. Ela é chefe de enfermagem em um hospital de referência do estado do Paraná. E ela é chefe de enfermagem, não da enfermagem comum, mas é chefe de enfermagem na UTI, na unidade terapêutica intensiva. E ela vai relatar, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. E depois eu vou relatar a minha experiência com o horário das 3 horas da manhã. E eu vou, claro, agregar a minha experiência com a de muitos que eu estou vendo escrever aqui na linha do tempo, tá bom? Preste atenção, você que está chegando agora, que ainda não deixou seu like, deixa o seu like. Olha, estamos aqui com quase que 100 likes a menos, né? Deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo e mais pessoas se achegarem nessa live tão importante. Faz tempo que eu tenho recebido pessoas perguntando, pastor, o que o senhor me fala das 3 horas da manhã? Eu vou responder aqui agora, estou respondendo aqui agora, essa é a hora, é a oportunidade, chama lá todo mundo para saber esse grande detalhe. Deixa eu colocar aqui o áudio da Ana Flávia, e após o áudio dela nós vamos continuar no comentário. Escute com atenção isso aqui. A UTI, né, é uma unidade de cuidados intensivos, né, unidade de terapia intensiva, e geralmente os pacientes que estão ali são pacientes graves, né, gravíssimos. Estão ali para reabilitação, alguns pacientes conseguem evoluir bem e outros pacientes não, por conta da gravidade, por conta, né, do diagnóstico, da idade. Parte dessa minha caminhada trabalhando na UTI, eu trabalhei durante o dia e parte à noite. Durante o dia eu já percebi, né, e também eu acredito por conta da minha religião, por ser cristã, eu percebi por 2 vezes que tinha alguma manifestação ali sobrenatural, que não era normal e não era de Deus, por 2 vezes.
E trabalhando à noite, eu percebo que isso é mais frequente no período noturno, né? Na madrugada, nesse horário próximo às 3 horas da manhã. Acontece de alguma prancheta acabar caindo. Tem um aparelho na UTI que se chama BIC, é bomba de infusão contínua. Já aconteceu da tampa dessa BIC acabar abrindo sozinha sem ninguém ter mexido. Já senti presença, uma presença estranha, como se fosse uma pessoa andando atrás de mim. Porta de UTI que acaba abrindo sozinha. Um dia, até eu fazendo meu horário de descanso, eu vi uma mulher que chegou, ela se aproximou de mim, ela se vestia como nós, enfermeiros, se veste. E outras pessoas, outros funcionários também já relataram isso. Os pacientes relatam também, até os pacientes que não estão, no caso, os pacientes que estão na UTI, que não estão entubados, os pacientes que conversam, que eles conseguem comer, eles relatam presença de crianças ali. E geralmente, quando o paciente ele fala que tem uma criança, e essa criança geralmente ela está fazendo alguma travessura, ela está pulando, ela está mexendo em alguma coisa, ela está pulando em cima de alguém, eles relatam isso. Geralmente, esse paciente que eles relatam, né, que essa criança está mexendo, que está de alguma maneira fazendo algum tipo de travessura para esse paciente, eles acabam tendo uma piora, e o paciente que está sendo, entre aspas, né, sendo perturbado por essa criança, acaba indo a óbito também. Vamos continuar ouvindo esse relato, mas antes, deixa eu fazer uma observação. Escute isso daqui, que coisa tenebrosa. Essa é a realidade, tenebrosa. A Ana Flávia, ela está relatando aqui que, trabalhando durante o dia, ela já viu, né, como ouvimos aqui, ela já viu umas 2 vezes acontecer ali de presença demoníaca, ter presença demoníaca dentro da UTI. Mas trabalhando de madrugada, ela vê isso com frequência acontecer. É uma prancheta que cai de cima da mesa. Para pensar uma coisa dessa. Chego a me arrepiar aqui, gente. Você trabalhando no hospital, de repente a prancheta está aqui em cima da mesa, ela voa de cima da mesa e cai no chão, do nada. Aí aqueles céticos, né, que não acreditam nessas coisas, dizem, é o vento de ventilador. Quando na realidade, ela diz que a prancheta cai. Você está entendendo? De repente você está trabalhando, você sente que tem uma outra mulher, uma enfermeira estranha, no mesmo ambiente que você está, próximo desse horário das 3 horas da manhã. Você está aqui sentado, de repente, a porta da UTI abre. E não é ninguém. Não é ninguém. Paciente que está na UTI não levanta da cama. E automaticamente a porta abre. Você consegue compreender? E ela relatando, é o que ela acabou de dizer, relatos de pacientes que dizem assim, olha, eu vi uma criança fazendo travessura ali, em cima da cama de fulano de tal. Eu vi uma criança pulando e fazendo estripulia em cima da cama de fulano. Quando no outro dia, aquele que viu essa criança próximo do horário das 3 da manhã, aquele que viu essa criança tem uma piora no quadro médico, e aquela pessoa da cama, aonde a criança estava, suposta criança estava pulando em cima, a pessoa vem a óbito e falece. O que é isso, pastor? Tudo isso próximo do horário das 3 horas da manhã. Aí você que está me acompanhando, eu gostaria até da sua participação. O que você entende que é isso? Nós estamos aqui numa live de batalha espiritual. O que você entende que é isso? Nós não estamos ouvindo aqui uma história. Eu vou até voltar do começo, porque vale a pena a gente ouvir, e eu vou pausando detalhadamente aqui para você entendendo, e nós vamos comentando aqui, e eu quero a sua participação, tá? Que é muito importante a sua participação, porque eu já vi aqui um comentário de uma pessoa que disse assim, olha, eu trabalho no hospital, e é pior do que estar no cemitério. Eu trabalho no hospital e é pior do que estar no cemitério. E eu acredito nisso. Eu acredito que essa pessoa está falando uma grande verdade, porque no cemitério, ali estão os restos mortais de alguém que não vai voltar mais.
que não tem mais chance de se arrepender, que não tem mais chance de nada. Ali está só os restos mortais. No hospital está instalada a batalha espiritual. Por quê, pastor? Porque ali no hospital os demônios estão trabalhando para ceifar a vida de pessoas sem se arrepender perante Cristo Jesus, e tem anjos também trabalhando para tentar, juntamente com a força do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, para tentar convencer aquele pecador de que há uma alternativa de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito piamente no que essa irmã disse aqui, que o hospital é pior do que estar no cemitério, até porque no cemitério não existe vidas. Já no hospital está cheio de vidas, conforme a Ana Flávia falou aqui no áudio, que é de pacientes que estão num quadro avançadíssimo, indo em direção à morte. Entende? Escute isso aqui, nós vamos pausando e comentando, e eu gostaria da sua participação. Nós estamos numa live de batalha espiritual. Peço mais uma vez para vocês, estamos aqui com essa quantidade de pessoas e o like está menos. Então você que chegou, deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo. Vamos lá, escute. Né, é uma unidade de cuidados intensivos, né, unidade de terapia intensiva. E geralmente os pacientes que estão ali são pacientes graves, né, gravíssimos. Estão ali para reabilitação, alguns pacientes conseguem evoluir bem e outros pacientes não, por conta da gravidade, por conta, né, do diagnóstico, da idade. Parte dessa minha caminhada trabalhando na UTI, eu trabalhei durante o dia e parte à noite. Durante o dia, eu já percebi, né, e também eu acredito por conta da minha religião, por ser cristã, eu percebi por 2 vezes que tinha alguma manifestação ali sobrenatural, que não era normal e não era de Deus, por 2 vezes. E trabalhando à noite, eu percebo que isso é mais frequente no período noturno, né? Na madrugada, nesse horário próximo às 3 horas da manhã. Acontece de alguma prancheta acabar caindo. Tem um aparelho na UTI que se chama BIC, é bomba de infusão contínua. Já aconteceu da tampa dessa BIC acabar abrindo sozinha sem ninguém ter mexido. Você já parou para pensar um negócio desse? A prancheta cai sozinha, de cima da mesa. A tampa desse aparelho, né? Bomba de infusão contínua, que significa BIC, né? A tampa, pá, explode e voa sozinho. Uma coisa, sabe, eu não conheço, mas quem trabalha na área sabe do que a Ana Flávia está falando, né? E você consegue entender? O que é isso, pastor? Tudo próximo às 3 horas da manhã, da madrugada. Às 3 da manhã. Vamos continuar aqui. Já senti presença, uma presença estranha, como se fosse uma pessoa andando atrás de mim. Porta de UTI que acaba abrindo sozinha. Um dia até eu fazendo meu horário de descanso, eu vi uma mulher que chegou, ela se aproximou de mim, ela se vestia como nós, enfermeiros se veste. Os pacientes relatam também, até os pacientes que não estão, no caso, os pacientes que estão na UTI, que não estão entubados, os pacientes que conversam, que eles conseguem comer, eles relatam presença de crianças ali. E geralmente, quando o paciente ele fala que tem uma criança, e essa criança geralmente ela está fazendo alguma travessura, ela está pulando, ela está mexendo em alguma coisa, ela está pulando em cima de alguém, eles relatam isso. Geralmente, esse paciente que eles relatam, né, que essa criança está mexendo, que está de alguma maneira fazendo algum tipo de travessura para esse paciente, eles acabam tendo uma piora, e o paciente que está sendo, entre aspas, né, sendo perturbado por essa criança, acaba indo a óbito também. Então, os pacientes, eles têm a sensibilidade, eu tenho essa sensibilidade por ser cristã, mas eu trabalho com pessoas que têm várias religiões, eles também relatam de sentir, de ver, né,
Geralmente é no período ali da madrugada. Durante o dia também acontece, mas é com menos frequência. O período noturno, ele é diferente, em especial a madrugada. Tá aí. Tá aí esse relato terrível, né? Você conseguiu entender? O período noturno é diferente, em especial a madrugada. Durante o dia acontece? Sim, o mundo espiritual não dorme, o mundo espiritual é contínuo. Porém, na madrugada é o horário dos picos, né? Que o mundo espiritual está trabalhando. E como eu relatei aqui desde o começo, sobre as 3 horas da manhã, é o ápice para o mundo espiritual trabalhar. Como eu disse, as bruxas, né? Intitulou em 1793 o horário das 3 horas da manhã como a hora do diabo, né? Tamanho é o agir dos demônios nesse horário. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele trabalha, né? O mundo espiritual, ele conspira contra tudo aquilo que diz respeito a Deus, né? Tudo que diz respeito ao Criador de todas as coisas. E quem sabe você pode me perguntar, mas pastor, e o que o senhor me diz dessa questão das 3 horas da manhã? Qual a sua experiência? Eu vou dizer algo aqui para você muito importante. Em seguida eu continuo com o raciocínio para trazer algumas orientações a vocês. 3 horas da manhã é um horário em que se instaura a batalha, sabe? A batalha para você vencer ou ser um derrotado na vida. Uma semana antes de eu casar, e eu me lembro desse detalhe, eu chego a me arrepiar. Uma semana antes de eu casar, era por volta das 3 horas da manhã, e eu havia chegado do monte, e eu estava com muito sono, me deitei para dormir. Porém, um pouco antes de eu pegar no sono, eu senti como se alguém entrasse no meu quarto e parasse no batente da porta. Não tinha porta, era apenas uma cortina, né? Um lençol que a minha avó, né? Eu dormia na casa da minha avó, então o lençol estava ali e eu vi alguém ali. Estava escuro, mas eu vi a silhueta, eu vi a negritude, né? Era uma pessoa. E eu disse: pai, mãe, é vocês? E ninguém respondeu. E eu sentia a presença, eu sabia que tinha alguém ali. E aí quando eu levantei para olhar aquela sombra, aquele vulto, aquela pessoa, ela veio como um flash, muito rápido, saiu do batente onde estava e já parou em pé na frente da minha cama. Eu estou te falando isso aqui com tremor e com temor. Com tremor e com temor. Como eu estou vendo essa câmera que está aqui diante de mim, e como você está me vendo aí agora, eu vi aquele ser, aquela pessoa, aquele demônio parado do lado da minha cama. Naquele momento eu senti muito medo. Eu senti medo. E quando eu senti medo, ele estendeu a mão e como se ele segurasse em mim. Ele não chegou a encostar em mim, mas eu senti como se ele estivesse me segurando. E naquele momento eu fiquei paralisado. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia me mover. Dentro de mim eu queria gritar, eu queria pedir socorro e eu não conseguia. E naquele momento eu me lembrei de Jesus. Eu me lembrei que eu era crente. E uma semana antes de eu casar, gente. Uma semana antes do meu casamento. E eu gritei, dentro da minha alma, eu disse: há poder no nome de Jesus, o Senhor te repreenda! E naquele momento, aquele demônio, aquela sombra, virou uma fumaça. Desapareceu. Eu não conseguia, irmãos Anoda, falar nem respirar. E de repente, eu estava suando e eu consegui me mover. E eu comecei a chamar: pai, 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 pai. Meu pai morava na casa ao lado. Minha mãe ouviram meus gritos, vieram,
o que está acontecendo? Eu disse, contei o que tinha acontecido. Eles oraram comigo, repreenderam o mal. E minha mãe me disse algo que eu não me esqueço até hoje. Ela disse, filho, uma semana antes de você casar, o demônio veio te visitar, veio te amedrontar, veio te paralisar. É porque ele sabe que o mundo espiritual da luz está se movendo para fazer grandes coisas através da sua vida e da vida da sua futura esposa. E o tempo se passou. E olha onde eu estou aqui hoje, pregando para vocês. A minha esposa é um instrumento de Deus na vida de pessoas. Ela é um instrumento de cura na vida de pessoas. Então, desde quando casamos até 7 anos do nosso casamento, foram batalhas travadas, espirituais, físicas, lutas, pelejas no casamento, quase que o nosso casamento foi destruído. Muita coisa aconteceu, porque o mundo espiritual não desiste e sabe do propósito que Deus tem na tua vida. E é por isso que ele luta contra você. Eu estou todo arrepiado aqui. Um dia nós estávamos orando no monte, eu, minha esposa e um casal de amigos numa campanha. Nós saímos do monte, era aproximadamente 3 horas da manhã. Se minha esposa estiver assistindo aí, ela pode reforçar no comentário. Sabe o que aconteceu? Quando nós saímos do monte, nós ouvimos e vimos com os olhos físicos. Vimos e ouvimos. Uma grande tempestade começou no meio da mata. Uma grande tempestade e começou a quebrar árvores, galhos, começou a quebrar, sabe quando você ouve, quando tem uma máquina vindo, destruindo tudo a mata? E nós vimos, as árvores tombavam, naturalmente somos humanos, sentimos medo, pensamos, o que é isso? É um animal? É um animal? É um animal grande, porque vem destruindo tudo, e estava vindo bem na nossa direção, gente. E aí, quando eu comecei a sentir medo e a presença, a energia, como disse o irmão Zanoda, eu disse, isso é demônio. E eu repreendi, irmãos. E ele veio vindo, quando ele chegou no fim da mata, desapareceu. Mas nós vimos com os nossos olhos, o mundo espiritual é real. Olha a minha esposa aí, ó. É isso. Olha lá, estava em oração, mas eu tremi muito. É isso que acontece. Quando você é despertado naturalmente, sem despertador, sem ninguém te chamar, sem ninguém fazer nada, e você, no estalo, você acorda, automaticamente, 3 horas da manhã, quando você olha lá, 10 para as 3, 15 para as 3, 3 e 5, 3 e 15, né? 3 e meia, se você acordou naturalmente, cai de joelho e ora. Nem que seja 1 minutinho. Ah, pastor, eu acordei 3 horas da manhã, perdi o sono e não dormi mais. Você acha que você perdeu o sono? Você não consegue entender que é Deus, já estou arrepiado. É Deus te chamando para você entrar na batalha espiritual, porque quem sabe tem uma trama muito grande contra a sua vida. Tem uma trama muito grande contra a sua história, contra a tua família. Então 3 horas da manhã é um horário importante para orar. 3 horas da manhã é um horário crucial para aqueles que querem buscar dons espirituais, para pessoas que querem ter experiências com o mundo espiritual. Eu sempre fui fascinado pelo mundo espiritual. Eu sempre tive um desejo muito grande, sabe? De batalhar, de lutar nas regiões celestiais. E por isso que eu ia para o monte. Por isso que eu estava sempre orando às 3 horas da manhã, de madrugada. Porque ali se instaura a batalha espiritual. Não é que 3 horas da manhã a fila é menor. Porque tem crente dormindo aqui no Brasil, mas tem crente acordado no Japão. Então, o que acontece é que 3 horas da manhã é um horário em que a nossa sensibilidade espiritual ela é aguçada. Entende? Daqui a pouco eu vou estar lendo alguns comentários, porque tem muito comentário interessante aqui. Já tive experiências semelhantes e aterrorizantes. Eu clamei pelo sangue de Jesus, semelhante ao que aconteceu com o Senhor. Mas eu falei com um pastor que teve câncer, estava na UTI.
Quando ele estava lá passando em coma, ele sentiu a presença do inimigo com um machado, querendo cortar o pescoço dele. Olha aí. Uma vez tentou me estrangular, estava muito escuro, denso mesmo. Aí eu comecei a clamar, e daí foi afastando, e clareou o quarto. Eu tive por várias vezes a paralisia do sono. Então, quando acontecia, eu começava a orar. Nunca mais aconteceu. Olha aí, muita gente com experiência. Muita gente com experiências. Vamos lá. Vamos seguir aqui para o raciocínio, então. Porque 3 horas da manhã é o horário que eu gosto muito de orar. Gosto muito de fazer vigília de oração. Gosto muito de estar preparando, né, um esqueleto, um esboço de mensagem. Eu fazia muito isso, porque é um horário que o mundo espiritual está trabalhando. E se você estiver bem espiritualmente, escute isso. Se você estiver bem espiritualmente, 3 horas da manhã é o horário que você vai ter muitas experiências com o mundo espiritual. 3 horas da manhã, se você estiver bem espiritualmente, bem, você precisa estar bem espiritualmente, em oração, em jejum, sabendo que a tua vida está em retidão, sem estar em pecado. Se você faz isso 3 horas da manhã, você sair no teu quintal, você já vai ter experiência com o mundo espiritual. Como assim, pastor? Você sai no seu quintal e olha para o céu. Segura ali olhando para o céu 2 minutinhos. Você vai ver coisas acontecerem. Você vai ver estrelas sair de um lugar e indo para o outro. Você vai ver movimento das nuvens, um movimento diferente. Quando você está bem espiritualmente, o mundo espiritual se abre diante dos seus olhos. E 3 horas da manhã é o horário crucial. Aí tem muitos que podem chegar e dizer, e falar assim, aonde está isso na Bíblia, pastor? Passa para mim versículos bíblicos. Aonde está isso na Bíblia? Eu apresentei relatos para você, fatos, e se a Bíblia fosse relatar de tudo o que acontece na face da terra, é como o apóstolo diz, né? Nem todos os livros desse mundo caberia. Então, essa questão das 3 horas da manhã, nós encontramos no Salmo 91, verso 5, relatos, né? Da peste que anda na escuridão, tá? Da peste que anda na escuridão, enfim, de todos os males que trabalham nessa área espiritual, principalmente no horário das 3 horas da manhã. Pastor, e o que eu posso fazer dentro disso que o senhor está falando sobre essa questão de 3 horas da manhã? Você quer vencer? Levanta perante Deus uma campanha de oração 3 horas da manhã. Nem que seja de 5 minutinhos. Nós precisamos ter experiência com Deus. Nós precisamos ter experiência com o mundo espiritual. Nós não podemos viver aqui nessa terra sem experiências com o mundo espiritual. Você sabia que quanto mais experiências você tem com o mundo espiritual, mais chance de ajudar pessoas você tem? Quanto mais experiências você tem com o mundo espiritual, mais chances de ajudar pessoas que estão desorientadas você tem na presença de Deus. Quanto mais você tem experiências com o mundo espiritual, mais chances de ser usado por Deus você tem. Quanto mais experiências você tem com o mundo espiritual, mais chances de não ser enganada pelo diabo você terá. Então, busque ao Altíssimo. Busque a Deus, faça uma campanha de oração às 3 horas da manhã, sabe? Bota lá o despertador para tocar 5 para as 3. 5 para as 3, levanta, passa uma água no rosto para você não dormir orando, passa uma água no rosto e ajoelha ali do lado da cama ou no seu lugar que você sempre acostuma orar aí na sua casa e automaticamente busque a Deus. Diga, Senhor, eu quero ter experiência com o mundo espiritual. Senhor, eu quero ser uma autoridade no mundo espiritual. Senhor, eu quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais para mim enxergar os teus anjos que trabalham em meu favor. Para mim ter visão e discernimento e saber de tudo que está acontecendo. Enfim, peça a Deus. Ele vai te ajudar. Senhor, pastor, mas e se eu tiver medo? Não tem problema. Eu tive medo. Mas procure ter a tua experiência com o mundo espiritual. Então, busque essa grandeza. De que maneira? Ore 3 horas da manhã. Os dons espirituais que se despertaram na minha vida foi campanha de oração pela madrugada e campanha de jejum durante o dia. O despertar do conhecimento bíblico, examinando as escrituras, lendo, sabe, enciclopédias, examinando, fazendo
o apanhado bíblico durante as madrugadas. Uma faculdade teológica não te traz tanta experiência espiritual do que buscar a Deus pela madrugada. A pessoa pode se formar, né, numa faculdade teológica, ser um teólogo, biblicamente falando. Isso é muito bonito e muito necessário para aqueles que pregam a palavra de Deus. Porém, essa teologia, esse estudo, essa formação acadêmica, ela não te trará tanta experiência como de você orar pela madrugada e jejuar durante o dia e buscar a Deus nas madrugadas. Você vai ver que essa busca pela madrugada te trará mais experiência do que 4, 5 anos de faculdade. Você consegue compreender? É a mesma coisa daquele motorista. Aquele motorista que não tem uma habilitação, né? Um exemplo que eu estou te citando, entenda o que eu estou te falando. Ele não tem habilitação, mas ele dirige, ele sabe dirigir. E aí muitos têm habilitação, mas têm medo de dirigir. Você consegue entender o que eu estou dizendo? O certo é saber dirigir e ter habilitação, mas muitos sabem e não têm. Outros têm e não sabem. Assim é diante da questão que eu estou te falando. Muitos têm experiências com o mundo espiritual, mas não têm uma formação acadêmica, uma formação teológica. Outros têm formação teológica, mas não têm um conhecimento espiritual. Então, os dois estão propensos a estarem sempre carentes de alguma coisa. Então, o que tem que ser feito, pastor? Busque o conhecimento teológico, mas procure também se aprofundar no quesito mundo espiritual, para que você venha ter as duas armas para combater contra Satanás e ajudar pessoas a se encaminharem em Cristo Jesus. Sabe? É glorioso quando você tem experiências espirituais e você tem um conhecimento bíblico. Por quê? Porque aí você está com as duas armas para vencer Satanás no mundo espiritual. Tá bom? Compreendido então? O que fazer, pastor? Vai para a oração 3 horas da manhã. Busque a Deus. Se 3 horas da manhã, segundo as bruxas, que intitulou isso em 1793, é o horário do diabo, para nós que servimos a Deus, 3 horas da manhã é o horário da distribuição de dons. 3 horas da manhã é o horário do batismo com o Espírito Santo. 3 horas da manhã é o horário da visão espiritual se abrindo, discernimento, sabe, se alongar. É o horário de Deus trazer o mundo espiritual para a nossa vida, tá? Agora uma coisa eu te falo, isso é muito importante você saber. Quando você começa a orar 3 horas da manhã, os primeiros dias que você começa a orar, principalmente 3 horas da manhã, é natural você assim sentir arrepios, você sentir que parece que tem alguém que vai pular nas tuas costas, você sentir que tem uma presença estranha dentro do ambiente que você está. É natural você sentir medo, é natural barulhos acontecer de uma forma externa na sua casa. Tudo isso é natural acontecer. Por quê? Porque você está trilhando uma caminhada dentro de um mundo espiritual. E os demônios vão trabalhar para te assustar, para te colocar o pânico, te colocar o pavor, para você não continuar nessa busca. Toda vez que você for orar, toda vez que você for buscar a Deus, que você sentir que alguém vai pular nas suas costas e que tem algo estranho no ambiente, que você sente medo, que dá vontade de você acender a luz, abrir o olho para ver se tem alguma coisa, não desista de orar. Continue orando. Pastor, mas como que eu vou fazer? Se você está de joelho, está sentindo que tem uma presença estranha, acende a luz e continua orando em pé. Você está entendendo? Continua orando em pé. Você está orando ali deitado, um exemplo. De repente você sente que parece ter alguma coisa estranha no quarto. Senta na cama e ora sentado. Mas não pare. Por quê, pastor? Porque a tendência do mundo espiritual é trabalhar em cima daqueles que estão adentrando o mundo espiritual, sabe? Entrando no mundo espiritual, e a tendência é os primeiros demônios que trabalham no mundo espiritual trabalhar para te colocar medo. Para te colocar medo. Você está entendendo? Colocar medo em você, desconfiança, desconforto. Porque através desse medo, dessa desconfiança e desse desconforto, automaticamente a glória de Deus não é concluída na sua vida. Quando o mal vem te amedrontar na oração, na madrugada, te amedrontar quando você está orando,
vem tentar te distrair. Às vezes você está orando aqui, meu Deus, meu Pai, eu preciso dos dons espirituais, Senhor, trabalha na minha vida. De repente o pensamento faz assim, ó, aí inverte. Amanhã eu tenho uma conta para pagar 8 horas da manhã, depois da tarde, meu Deus, eu tenho tanta roupa para lavar, meu Deus do céu, de noite eu vou receber visita de fulano. Peraí, você estava orando em pensamento e o pensamento fugiu, o que é isso? Tudo isso é a batalha espiritual para você não receber aquilo que Deus tem reservado para você, reservado para sua história. Então, quando você estiver orando, buscando que o medo vier, que o mal-estar vier, não pare, continue. Pastor, mas como que eu vou continuar de joelho dobrado se eu estou sentindo que tem um mal que vai pular nas minhas costas? Não tem problema, levanta, acende a luz e ora de pé. Pastor, mas como que eu vou orar de pé com o olho fechado se o negócio está parecendo que vai pular em mim? Ora de olho aberto, mas continue orando. Porque é essa continuidade que vai levar você a ter a experiência final e a conclusão daquilo que você está pedindo na presença de Deus. Gente, se preparem agora para a imagem que eu vou mostrar. Olha só que coisa tremenda isso daqui. Nós alimentamos milhares de crianças com a sua contribuição, com a sua ajuda, com a sua cooperação. E tudo isso com a sua colaboração, com a sua cooperação. Não abandone as nossas crianças ali em Moçambique. Já estamos nessa parceria junto com o pastor Gabriel, porque essas crianças viviam numa situação de miséria extrema. Eu já mostrei vídeo aqui para vocês, né? Qual era o alimento. Antes de estarmos lá, eles comiam rato, mato, né? E graças a Deus e a sua generosidade, hoje eles têm uma alimentação digna, um arroz, um feijão, né, quando tem condição, né, um frango, a maçã, a banana, né, uma fruta, né, o suco, né, e aqui abaixo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dados necessários. Se Deus tocar no seu coração e você quiser participar desse lindo projeto, deixe a sua contribuição no nome de Jesus Cristo. Olha só, olha isso aqui. É o segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. A sua mão se estendendo, é o coração de Cristo se acendendo em ti. A chama do amor não pode se apagar. E a matanda precisando estar. Venha estender sua mão, pois quanto mais mãos estendidas, mais longe vamos alcançar. Glória a Deus, que benção. Glória a Deus. Muitos irmãos dando glória a Deus aqui. Vocês viram aí, né? Nós damos alívio. Essa criança recebeu, ela estava nessa fila. Vocês percebem que ela chorava. E era um choro de dor mesmo. Ela estava com muita fome. E ela falava, fome, 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 né? No dialeto deles lá. E Safuna Cúria, né? Eu quero comer, eu quero comer. E todos nós. Ali, ó. Eu tô com ela no colo, eu tô dando a comidinha na boca dela, mas somos nós. Eu estou representando a todos vocês ali. E agora, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cuidando da hortalícia, para que eles também tenham a rede, né, e a vara para pescar o peixe, né? Então, sorrisos como esse aqui serão comuns agora em Yamatanda. Antigamente as roupas eram roupas completamente rasgadas, crianças com barriga grande por causa da água contaminada. Hoje eles têm um poço com água pura, né? Tudo isso graças a Deus e a todos vocês, a todos nós juntos, a nossa união. E eu estou aqui todos os dias prestando conta com vocês, sabe? Olha aí o Inácio, o sorriso do Inácio, né? Ó, dá uma olhada na situação da roupa dessas crianças. Esse aqui não pode nem mostrar que a situação terrível mesmo. O pano de chão da sua casa
é muito mais higienizado, né? É muito mais conservado do que a roupa que essas crianças usavam. E hoje, graças a Deus, eles estão ali calçados, né? Estão vestidos para a glória de Deus. Deus, ele tem feito coisas grandes acontecerem, né, nas nossas vidas. Olha isso. Ó. E aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério O olhar de gratidão dessa criança, né? O olhar dizendo obrigado, gratidão, obrigado, né? O olhar que chega a estar brilhando, né, gente? Que bênção, glória a Deus. Essa criança também chorava de fome e nós demos alívio. E esse alívio continua, porque todos os dias praticamente eles estão ali se alimentando. E agora tem o trabalho da hortaliça. Meus irmãos, vamos iniciar hoje as plantações. Aqui temos tomate. Compramos aqui tomate. Compramos aqui couve. Temos aqui cebola, ainda tem mais lá. Estamos aumentando aqui. Temos também alface. Então tudo isso será colocado hoje. Olha lá. Olha o povo trabalhando aí. As máquinas já passaram. Nós alugamos máquinas novamente para fazer um trabalho agora debaixo da supervisão de profissionais. Então você percebe que o trabalho está diferente. As máquinas vieram e passaram, né? E prepararam a terra. Agora é só colher. Só colher. Amém? Glória a Deus. Qualquer informação que você precisar, tem no chat, tem na descrição. Pode me chamar no WhatsApp também. Aqui embaixo está a chave Pix, que é o CNPJ do Ministério. O WhatsApp, que é uma chave Pix também, do Ministério Povo da Fé. O PayPal e uma conta da Caixa Econômica Federal. Tira um print da tela para você depois salvar e fazer o seu depósito, a sua transferência. Tá? Se você estiver no exterior e que precisar de algum dado para fazer transferência através do Western Union ou qualquer outra casa de câmbio, pode me chamar no WhatsApp também que eu passo para vocês. E aqui também uma conta do Banco Bradesco, que é uma conta jurídica, tá? A da Caixa é de pessoa física, está em meu nome, Giovanni Dias Pereira, mas é uma conta separada para o ministério, tá bom? Eu vou colocar uma música aqui para tocar. Nessa canção, você vai ver algumas das nossas assistencialismo. Tudo isso só existe e só acontece por sua causa. Deus e você. Deus preparou você para nos apoiar. E isso é grande demais. Aqui fica a minha gratidão. Beijo no coração e vamos para cima! Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos
e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Oh! Pastor Giovanni e todos irmãos, Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.